Estávamos noivos quando ele começou a mudar. Começou a me comparar com a colega de trabalho dele. Dizia que eu precisava emagrecer, mudar o cabelo, ser mais ambiciosa como ela. Ele me humilhava na frente dos amigos. Dizia que minha família era simples demais. Até que 4 meses antes do casamento, ele olhou para mim e disse: "Você não é digna de ser minha esposa." Eu ri mesmo, e respondi que ele estava certo. Eu não era digna porque eu merecia coisa muito melhor. Fica comigo até o final porque eu não precisei me vingar dele, pois a vida se encarregou de dar o troco sozinha. Meu nome é Sharon e eu achava que tinha encontrado a minha pessoa. Sabe aquela sensação de encaixe perfeito? Era exatamente isso que eu sentia com Elliot. Ficamos juntos por pouco mais de 4 anos, e os primeiros 2 foram como um sonho desses que você acorda e pensa, isso não pode ser real. Mas era. Ou pelo menos eu acreditava que era. Nós nos conhecemos de uma forma completamente aleatória. Eu estava numa livraria procurando um livro específico para o trabalho, subindo uma daquelas escadinhas de madeira para alcançar uma prateleira alta. A escada tremeu, eu perdi o equilíbrio, e Elliot apareceu do nada segurando a escada. "Talvez eu devesse segurar isso antes de você cair", ele disse, sorrindo. Desci com as bochechas queimando de vergonha, mas ele não fez piada. Só perguntou qual livro eu estava procurando e acabou me ajudando a encontrar. Não estava onde eu pensava. Começamos a conversar sobre o autor. Descobrimos que tínhamos gostos parecidos, e quando saímos da livraria eram 3 horas depois. "Tem um restaurante japonês bom aqui perto", ele sugeriu, meio sem jeito. "Você tem tempo para almoçar?" Tecnicamente eu deveria voltar ao trabalho, mas havia algo nele que me fez dizer sim. Os meses seguintes foram mágicos. Elliot tinha um jeito de fazer as pequenas coisas parecerem especiais. Ele deixava café no criado mudo antes de ir trabalhar, trazia flores sem motivo nenhum, lembrava de detalhes bobos das minhas histórias. Nós tínhamos o mesmo gosto para séries, adorávamos os mesmos restaurantes, e as conversas nunca acabavam. Era tão fácil estar com ele que eu não conseguia imaginar minha vida sem ele ao meu lado. Depois de 18 meses juntos, decidimos morar sob o mesmo teto. Meus pais não gostaram muito da ideia. Eles são mais tradicionais e achavam que deveríamos esperar o casamento, mas eu estava tão apaixonada que segui meu coração. O apartamento era pequeno, mas era nosso. Cada canto tinha uma memória nossa. Cada objeto contava uma história. No nosso 3º aniversário, Elliot me levou de volta ao lago onde tivemos nosso primeiro encontro oficial. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa, quando ele se ajoelhou e abriu uma caixinha. O anel não era enorme nem chamativo, mas era perfeito. Exatamente do jeito que eu sempre imaginei. "Sharon", ele disse, e eu podia ver os olhos dele brilhando. "Você é minha melhor amiga, minha parceira, meu tudo. Quer casar comigo?" Eu nem consegui falar. Só balancei a cabeça freneticamente enquanto as lágrimas escorriam. Quando ele colocou o anel no meu dedo, eu senti que estava vivendo um conto de fadas. Anunciei nas redes sociais naquela mesma noite. Os comentários e curtidas não paravam de aparecer. Minha família ficou emocionada. Até meus pais, que estavam receosos sobre a gente morar junto, pareciam genuinamente felizes. Começamos a planejar o casamento para o verão seguinte. Eu fazia listas intermináveis, via vestidos online, sonhava acordada com cada detalhe. Mas então, cerca de 6 meses depois do noivado, algo mudou. Foi sutil no começo. Tão sutil que eu nem percebi que estava acontecendo. Elliot começou a fazer comentários sobre minha aparência. Pequenas observações que ele embalava como ajuda ou preocupação. "Esse vestido ficaria melhor se você emagrecesse um pouco", ele disse uma noite quando eu estava me arrumando para jantar. "A Becca comentou que esse modelo fica mais bonito em mulheres mais magras." Becca, a colega de trabalho dele. Nos primeiros meses que ela entrou para a empresa, ele mal mencionava ela. Agora, o nome dela aparecia em quase toda a conversa. "Você já pensou em mudar o cabelo? Algo mais sofisticado?" Ele passou a mão no meu cabelo comprido, aquele cabelo que ele sempre disse que amava. A Becca cortou o dela bem curto. Achei que ficou elegante. Eu comecei a notar um padrão. Cada sugestão dele vinha acompanhada de uma comparação com Becca, como se ela fosse o padrão ouro de tudo que uma mulher deveria ser.
Você precisava ser mais ambiciosa no trabalho, ele comentou durante o café da manhã num sábado. A Becca quer chegar a gerente antes dos 30. Ela é uma mulher que corre atrás do que quer. As críticas evoluíram. Não eram mais só sobre aparência. Ele começou a questionar minha inteligência, minha competência, meu valor. Numa reunião com amigos, eu contei uma história sobre algo que tinha acontecido no meu trabalho. No meio da história, Elliot me interrompeu. Na verdade, não foi bem assim, ele disse com aquele tom condescendente que eu estava aprendendo a odiar. Você está confundindo os fatos. Deixa eu explicar direito. Todos ficaram em silêncio constrangedor enquanto ele corrigia minha própria história. Eu me senti pequena, burra, como se não conseguisse nem contar um evento simples sem estragar tudo. Em casa, ele continuava. Sei que sua família é muito simples, Sharon, mas quando a gente casar, você vai precisar se elevar um pouco. Minha família tem um certo padrão social. Isso me doeu especialmente porque a família dele também era simples. A diferença é que eles tinham herdado uma casa grande e bonita num bairro nobre de um tio distante, junto com um valor em dinheiro que Elliot nunca mencionou exatamente quanto era. Mas do jeito que viviam, você juraria que era muito dinheiro. A mãe dele tinha trabalhado a vida toda como caixa de supermercado. O pai era mecânico. Gente trabalhadora, honesta, de origem humilde. Mas assim que aquela herança caiu no colo deles, foi como se tivessem apagado o próprio passado. De repente, a mãe dele pediu demissão, depois de 25 anos no mesmo emprego, porque não precisava mais trabalhar. Ela começou a frequentar clubes sociais, salões de beleza caros, almoços beneficentes. Falava com um sotaque diferente, mais arrastado, como se tivesse estudado em escola particular a vida toda. Usava roupas de grife com as etiquetas estrategicamente visíveis. O pai trocou a oficina mecânica por consultoria automotiva para clientes selecionados, que basicamente significava que ele só mexia em carros de luxo de conhecidos quando estava entediado. Comprou um carro importado que passava mais tempo na garagem sendo polido do que na rua. A casa herdada virou cenário de festas mensais, onde eles exibiam o jardim paisagístico, a piscina reformada, a adega de vinhos que nenhum dos dois entendia nada. Eles contrataram uma empregada, um jardineiro, alguém para limpar a piscina. Jantavam fora 3, 4 vezes por semana em restaurantes caros. A irmã de Elliot, que estava fazendo faculdade numa universidade meia-boca, trancou o curso e se matriculou numa particular caríssima, porque agora podia se dar ao luxo de ter educação de qualidade. Ela começou a viajar constantemente, postar fotos em resorts, usar bolsas que custavam mais que o aluguel de muita gente. Eles pararam de frequentar a igreja do bairro antigo onde iam havia décadas. Agora iam numa igreja mais adequada ao nosso círculo social, como a mãe dele dizia. Cortaram contato com amigos antigos que não tinham mais nada em comum com eles. Nas reuniões de família, a mãe de Elliot corrigia a forma como as pessoas seguravam os talheres, comentava sobre a simplicidade das roupas dos outros, dava dicas não solicitadas sobre decoração e etiqueta. O pai fazia questão de mencionar quanto custava cada coisa na casa, cada garrafa de vinho, cada detalhe da última viagem deles. E Elliot? Ele absorveu tudo isso. Começou a se vestir diferente, falar diferente, se comportar como se tivesse nascido naquele mundo. Ele, que tinha crescido em apartamento pequeno, dividindo quarto com a irmã, de repente falava sobre manter certo padrão e círculos sociais apropriados. O mais irônico? Ninguém daquela família nova rica tinha construído nada. Não tinham trabalhado por aquilo, não tinham planejado, não tinham mérito próprio. Simplesmente tiveram sorte de um parente distante morrer sem filhos e deixar tudo para eles. Mas agora se comportavam como se fossem aristocracia de gerações, olhando de cima para baixo para qualquer um que lembrasse de onde eles realmente vieram. Mas voltando, eu não reagi ao que Elliot disse. Não o confrontei. Em vez disso, fiz algo muito pior. Comecei a acreditar no que ele dizia. Entrei na academia, mesmo odiando exercícios. Mudei o corte de cabelo, mesmo amando meu cabelo comprido. Comprei roupas que eu achava desconfortáveis, mas que eram mais sofisticadas. Comecei a fazer horas extras no trabalho. Me inscrevi em cursos online para ser mais culta. Lia livros que não me interessavam só porque Elliot ou Becca tinham mencionado. Eu estava me moldando, me transformando em alguém que eu nem reconhecia mais. E a parte mais triste?
Eu achava que estava fazendo isso por amor. Só percebi muito depois que estava fazendo por medo. Medo de não ser suficiente. Medo de perder ele. Medo de que ele estivesse certo e eu realmente não fosse digna dele. Meus amigos começaram a comentar que eu estava diferente. Mônica, minha melhor amiga desde a faculdade, me chamou para um café e perguntou diretamente: Sharon, você está bem? Você parece, não sei, cansada, esgotada. Estou só estressada com o casamento. Menti. Ou talvez não fosse mentira. Talvez eu estivesse mesmo estressada, mas não pelos motivos que deveria estar. É só impressão minha ou o Elliot está meio diferente com você? Ele está me ajudando a melhorar, respondi automaticamente. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar nelas. É só uma fase, acho que todo relacionamento tem. Mônica não pareceu convencida, mas deixou pra lá. Os meses passaram e eu continuava tentando ser essa versão melhorada de mim mesma, mas nunca era suficiente. Sempre tinha algo mais que Elliot encontrava para criticar, sempre tinha algo que Becca fazia melhor. Estávamos a 4 meses do casamento quando tudo desmoronou. Estávamos discutindo detalhes finais, flores, música, última prova do vestido. Eu estava empolgada, mostrando fotos do vestido que tinha escolhido. Ele nem olhou direito. Minha mãe está preocupada, ele disse, mexendo no celular. Preocupada com o quê? Com o vestido. Ela acha que pode parecer muito simples, sem classe. Algo dentro de mim estalou. Pode ter sido o tom dele. Pode ter sido o fato da sogra ter opinião sobre o meu vestido. Pode ter sido o acúmulo de meses me sentindo inadequada. Como assim sem classe? Ela nem viu o vestido. Não precisa ver para saber que você provavelmente escolheu algo comum. Ele finalmente olhou para mim, e o que vi nos olhos dele me gelou. Não era amor. Era desdém. Sharon, você tem se acomodado. Muito. Acomodando? Eu tenho feito de tudo para... Para quê? Para ser minimamente aceitável? Ele levantou e de repente parecia tão grande, tão intimidador. Vou ser honesto com você porque preciso. Você não é o tipo de esposa para alguém como eu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia ouvir meu coração batendo nos ouvidos. Minha família tem dúvidas, ele continuou, implacável. Sobre você representar bem nossa família em círculos sociais. Sobre você estar à altura. E, sinceramente, eu também tenho. Elliot. Você não é digna de ser minha esposa, Sharon. Eu mereço algo melhor. Vou encontrar alguém melhor. O mundo parou. Aquelas palavras ecoaram na sala, na minha cabeça, no meu peito. Eu tinha passado meses me transformando, me moldando, me destruindo tentando ser digna para ele. E no fim, não importou nada. Algo extraordinário aconteceu então. Em vez de implorar, em vez de chorar, em vez de prometer mudar mais ainda. Eu ri. Foi uma risada de incredulidade, de absurdo, de libertação. Você está certo, eu disse, e vi surpresa nos olhos dele. A gente não deveria se casar. Ótimo, finalmente você. Mas não pelos motivos que você pensa. Peguei minha bolsa, minhas chaves. Não devemos casar porque eu mereço alguém melhor. Alguém que não passe meses me destruindo por dentro. Alguém que não me compare com qualquer mulher que conhece. Alguém que me ame de verdade. Não uma versão melhorada e editada de mim. Sharon, como sempre você está sendo dramática. Vai procurar sua Becca perfeita, Elliot. Tenho certeza que vocês vão ser muito felizes juntos. Saí do apartamento e fui direto para a casa da Mônica. As lágrimas vieram depois, no carro. 4 anos doem. Não importa o quão tóxico o relacionamento tenha se tornado, ainda dói perder algo em que você investiu tanto. Mas junto com a dor, veio algo inesperado. Alívio. Como se eu tivesse tirado um peso enorme das costas. Como se pudesse finalmente respirar de verdade, depois de meses respirando pela metade. Mônica me recebeu sem fazer perguntas. Só me abraçou enquanto eu chorava, depois fez chá e me deu um cobertor. Pode ficar o tempo que precisar. Ela disse simplesmente. Nos dias seguintes, Elliot alternava entre raiva, desculpas e superioridade.
As mensagens eram uma montanha-russa emocional. Você é muito dramática. Eu estava estressado, só isso. Você vai se arrepender disso. Eu te amo. Podemos conversar? Minha família está envergonhada. Todo mundo da cidade vai falar. Eu percebi algo fundamental. Ele não estava preocupado em me perder. Estava preocupado com a aparência pública, com o que as pessoas iam dizer, com ter que explicar por que o casamento foi cancelado. Cancelar um casamento é um caos logístico. Eu recomendo fortemente que qualquer pessoa fazendo um casamento contrate um seguro. Salvou minha vida financeira. Amigos me ajudaram a lidar com fornecedores, devolver presentes, avisar os convidados. Meus pais me apoiaram completamente, embora minha mãe estivesse preocupada com a fofoca em nossa cidade pequena. Mas até eles pareciam aliviados. Acho que eles tinham visto sinais que eu me recusava a enxergar. 2 semanas depois, voltei ao apartamento para pegar minhas coisas. Tinha combinado de ir quando Elliot estivesse no trabalho, mas ele apareceu. Sharon, por favor, vamos conversar. Não há nada para conversar. Eu estava errado, está bem? Eu estava estressado com o casamento, com o trabalho. Elliot, você passou meses me dizendo que eu não era suficiente, que eu precisava mudar, que eu não era digna de você. Empacotei mais roupas na mala. E sabe de uma coisa? Você estava certo. Eu não era digna de você, porque eu valia muito mais. Não seja ridícula. Boa sorte encontrando alguém na sua idade. Ele cuspiu o veneno final quando percebeu que eu não ia ceder. Eu tinha 29 anos, como se fosse velha. Como se tivesse passado da validade. Aquilo só confirmou que tinha tomado a decisão certa. Aluguei um apartamento pequeno. Um estúdio minúsculo que cabia na minha nova realidade financeira. E sabe o que descobri? Eu amei ter meu próprio espaço. Decorar do jeito que eu queria. Fazer o que eu gostava. Viver sem sentir que estava sendo constantemente avaliada e julgada. As primeiras semanas foram difíceis. Hábitos são cruéis. Eu ainda acordava esperando encontrar café no criado mudo. Ainda pegava o telefone para contar algo para ele. Ainda virava para o lado esperando encontrá-lo na cama. Mas aos poucos, fui me reencontrando. Retomei hobbies que ele chamava de infantis. Reaproximei de amigos que tinham se afastado porque não se davam bem com Elliot. Percebi quantas partes de mim eu tinha enterrado tentando ser quem ele queria. 6 semanas depois da separação, descobri que Elliot estava contando para todo mundo que eu tinha tido um surto e terminado o noivado do nada. Que ele estava tentando me ajudar a melhorar e eu tinha surtado com as críticas construtivas. Pensei em rebater publicamente, em contar minha versão. Mas decidi que não valia meu tempo e minha paz. As pessoas que importavam sabiam a verdade. E algumas pessoas me surpreenderam. Uma prima dele me mandou mensagem. Eu vi como ele falava com você. Sempre achei você corajosa por aguentar. Mais corajosa ainda por sair. Aquilo validou tudo. Eu não estava exagerando. Eu não estava sendo dramática. Pessoas tinham visto, tinham percebido. As mensagens de Elliot continuavam. Migalhas emocionais disfarçadas de nostalgia. Vi aquele filme que você adora hoje. Passei na frente daquele restaurante nosso. Lembrei de você hoje. Nunca um pedido genuíno de desculpas. Nunca reconhecimento do que ele tinha feito. Só tentativas de manter um vínculo, de manter algum controle sobre mim. Eu não respondia. Cada mensagem ignorada era um passo a mais na minha recuperação. 3 meses depois do término, eu estava melhor do que esperava. Melhor no trabalho. Na verdade, tinha recebido uma promoção que perseguia fazia tempo. Minha chefe disse que tinha notado meu comprometimento renovado. Eu não contei que era só eu voltando a ser eu mesma, sem a voz de Elliot na minha cabeça, me dizendo que eu não era ambiciosa o suficiente. Comecei a sair de novo. Nada sério, só jantares casuais, cafés com pessoas que amigos apresentavam. Sem pressa, sem pressão. Só redescobrindo como era ser eu mesma com outras pessoas. Ainda tinha momentos difíceis, noites em que a solidão pesava, momentos em que via algo que me lembrava dele e sentia aquela pontada no peito. Mas sempre que começava a romantizar o passado, eu lembrava da frase, você não é digna, e a convicção voltava. Então, 5 meses depois, descobri através das redes sociais. Elliot estava namorando alguém. E não era qualquer pessoa. Era Becca. Aquilo me acertou como um soco no estômago. A mulher perfeita. A mulher com quem ele me comparava constantemente.
Eles trabalhavam juntos, eram igualmente ambiciosos, tinham objetivos alinhados. Eu passei uma semana me comparando, olhando fotos dela, me perguntando se eu deveria ter tentado mais, mudado mais, sido mais parecida com ela. Foi um dos piores momentos da minha recuperação. Mônica percebeu que eu estava mal e foi direta. Sharon, pare! Você não deveria ter que provar que é digna de amor. O amor verdadeiro não exige isso. Ela estava certa, e eu sabia disso racionalmente, mas emocionalmente ainda doía. Foi quando comecei terapia. Deveria ter começado antes, mas tinha resistido, achando que conseguia lidar sozinha. A terapia virou um divisor de águas. Pela primeira vez, coloquei tudo em perspectiva. Vi os padrões, entendi a manipulação, reconheci o abuso emocional pelo que era. 2 meses depois, Mônica me arrastou para uma festa na casa dela. Eu não estava afim, mas ela insistiu. Você não precisa conhecer ninguém. Só vem, toma um vinho, conversa. Precisa sair dessa bolha. Foi lá que conheci o Ted. Ele era amigo do irmão da Mônica, estava de visita na cidade. A conversa começou casualmente. Ele perguntou o que eu fazia, eu perguntei sobre o trabalho dele. Nada de especial, nada de fogos de artifício ou música de fundo. Mas a conversa continuou, e continuou. E quando vi, já eram 2 horas depois e nós ainda estávamos rindo de alguma história sobre um desastre de camping que ele tinha vivido. Quer tomar um café comigo amanhã? Ele perguntou no final da noite, com um sorriso tímido que achei adorável. O café virou almoço. O almoço virou caminhada no parque. A caminhada virou jantar. Quando me dei conta, eram 10 da noite e eu estava pensando, já vivi isso antes. Mas era diferente. Fundamentalmente diferente. Ted me escutava de verdade. Não fingia escutar enquanto esperava sua vez de falar. Ele fazia perguntas genuínas sobre meu trabalho, meus hobbies, minha família. E não tinha agenda escondida. Não estava me avaliando ou me comparando com ninguém. Quando derrubei vinho na minha blusa, eu automaticamente me preparei para algum comentário. Com Elliot, teria virado uma lição sobre ser mais cuidadosa, ou prestar mais atenção, ou ser menos estabanada. Ted só riu, me emprestou o casaco dele e fez uma piada sobre como pelo menos não era vinho tinto em roupa branca. Teria sido muito mais dramático, ele disse. Material para a história. Começamos a nos ver regularmente. Ele morava a 40 minutos de distância, mas fazia o caminho sem reclamar, e eu fazia o mesmo. Com Elliot, tudo era teste, tudo era avaliação. Com Ted, tudo era leve, natural. Nós ríamos das coisas mais bobas que aconteciam. Rimos quando o alarme de incêndio disparou porque eu esqueci o pão no forno. Rimos quando tentamos montar uma estante da loja de móveis e acabamos com peças sobrando e nenhuma ideia de onde elas deveriam ir. Com Elliot, cada um desses momentos teria virado motivo de crítica sobre minha incompetência. Com Ted, viravam histórias engraçadas que contávamos para amigos. 3 meses depois de começarmos a namorar, recebi notícias através da rede de fofoca. Elliot tinha sido demitido. E não foi qualquer demissão. Becca, a ambiciosa Becca, tinha conseguido o cargo dele. Tinha puxado o tapete dele na empresa. Todos os elogios que ele fazia sobre como ela era focada e estratégica, ela tinha usado contra ele. Eles terminaram logo depois. Obviamente. Eu não senti satisfação. Não exatamente. Senti mais uma sensação de justiça poética. O homem que tanto valorizava ambição e status tinha perdido ambos para a mulher que ele usava para me diminuir. 2 semanas depois, Elliot apareceu na porta do meu apartamento. Eu quase não o reconheci. Ele parecia menor, cansado, derrotado. Sharon, por favor, podemos conversar? Elliot, o que você está fazendo aqui? Como descobriu onde eu moro? Isso não importa. Eu errei, Sharon. Errei muito. Os olhos dele estavam vermelhos. Aquilo com Becca. Ela estava interessada no meu cargo desde o começo. Ela se meteu no nosso relacionamento de propósito, fazendo minha cabeça, me fazendo acreditar que você não era suficiente quando, na verdade, era ela que estava manipulando tudo. Elliot, eu te amo, Sharon. Eu sempre te amei. Eu fui um idiota, mas a gente pode recomeçar. Por favor. Por um microsegundo, uma parte muito pequena de mim sentiu pena dele, mas então lembrei de todos os meses de humilhação, de todas as comparações, de todos os momentos em que ele me fez sentir pequena e indigna. Elliot,
Eu estou namorando outra pessoa. A expressão dele mudou instantaneamente, da súplica para a raiva. Sério, quanto tempo demorou para você substituir 4 anos? Não seja hipócrita. Eu segui em frente assim como você seguiu com a Becca. Quem é o idiota? Não é da sua conta. Você está cometendo um erro, ele rosnou. Quando ele te largar, e vai largar quando aparecer algo melhor, não venha correndo me pedir para voltar. Pode deixar, eu não vou. Agora vá embora, Elliot, e não volte. Fechei a porta na cara dele e encostei nela, tremendo. Não de medo ou arrependimento, de raiva, de indignação, de alívio por ter saído daquilo. Liguei para Ted e contei tudo. Ele só disse: "Você está bem? Quer que eu vá até aí?" Não perguntou quem era o cara. Não ficou com ciúme. Não ficou inseguro. Só se preocupou comigo. "Estou bem, não precisa vir", respondi. E era verdade. 2 anos se passaram. 2 anos incríveis, leves, felizes. Ted e eu construímos algo real. Não perfeito. Relacionamentos nunca são, mas saudável. Éramos parceiros de verdade. Num sábado de primavera, ele me levou para um piquenique no parque. Nada muito elaborado. Apenas comida caseira, vinho barato, uma toalha xadrez no chão. Estávamos rindo de alguma bobagem quando ele ficou sério. "Sharon, esses 2 anos foram os melhores da minha vida." Meu coração acelerou. Eu não quero que isso acabe. Na verdade, quero que isso seja para sempre. Ele tirou uma caixinha do bolso. "Quer casar comigo?" O anel era vintage, uma safira azul que tinha pertencido à avó dele. Era único. Era perfeito. Era real. "Sim!" Eu mal conseguia ver através das lágrimas. "Sim, sim, sim." Postei uma foto discreta nas redes sociais naquela noite. Só o anel, nossas mãos entrelaçadas, legenda simples. Eu disse sim. No dia seguinte, recebi uma mensagem de um número que eu tinha deletado, mas ainda reconhecia. "Espero que você não esteja se precipitando. Você tem histórico de más decisões." Elliot. Claro que era ele. Aparentemente ainda fuçava minhas redes sociais. Aparentemente ainda se achava no direito de opinar sobre minha vida. Descobri depois, através de amigos em comum, que ele não tinha namorado seriamente desde a Becca. Tinha tido alguns casos, nada que durasse. Estava morando com os pais dele, ainda procurando emprego na área dele. Ted viu quando peguei o celular e fiz cara feia. "É ele?" "É, dando palpite sobre nossa vida." "Você quer que eu fale com ele? Mandar ele parar de se intrometer?" "Não, ele não merece resposta." "Então bloqueia. Ele não merece nem espaço na sua cabeça." Bloqueei. Deveria ter feito isso anos atrás. Planejamos o casamento do nosso jeito, sem tentar impressionar ninguém, sem se preocupar com padrões sociais. Queríamos algo íntimo, significativo, nosso. Escolhemos uma pequena pousada no interior. Convidamos 50 pessoas. O vestido foi simples e bonito. As flores eram do jardim local. Tudo era autêntico. O dia do casamento foi imperfeito de todas as formas perfeitas. Choveu de manhã, meu véu prendeu no vão da porta, uma das crianças interrompeu os votos para perguntar quando ia ter bolo. E foi absolutamente maravilhoso. No meio da cerimônia, houve um pequeno tumulto no fundo. Uma das minhas primas estava conversando baixo, mas urgentemente com alguém do lado de fora. Depois descobri. Elliot tinha tentado entrar, sem convite. Ele tinha descoberto onde seria através das redes sociais de algum conhecido. A segurança da pousada o impediu de entrar e ameaçou chamar a polícia se ele não saísse. Ele saiu, mas ligou várias vezes para a Mônica, já que eu o tinha bloqueado. Ela desligou na cara dele e me contou depois, quando eu já estava em lua de mel. Na última tentativa, ele ligou para o número de Ted que conseguiu não sei como. Ted atendeu. Eu estava ao lado, então ouvi tudo. "Alô? Preciso falar com a Sharon." "Quem é?" "É o Elliot, o ex-noivo dela." "Olha, Elliot, ela prefere não manter contato. Sugiro que você respeite isso." "Quem você pensa que é para falar assim comigo?" "Sou o marido dela." "Marido?" A voz dele era amarga. "Isso foi rápido. Ela sempre foi impulsiva." "Olha, eu entendo que vocês têm uma história, mas ela seguiu em frente. Felizmente.
Espero que você também consiga. Não foi agressivo. Não foi ameaçador. Foi só adulto. Firme, mas respeitoso. Estabelecendo limites sem drama. Ela vai se arrepender e vai te largar assim como me largou. Elliot insistiu, mas a voz já estava falhando. Não acho que vai acontecer não, mas de qualquer forma, essa decisão é dela. Tenha uma boa vida, Elliot. Ted desligou. 1 hora depois, recebemos uma última mensagem dele. Você vai se arrepender, Sharon. Um dia ainda vai me implorar para voltar. Foi a última vez que ouvimos de Elliot. A página virou. O capítulo fechou. Estávamos casados há 15 meses quando compramos nossa primeira casa. Nada extravagante. 3 quartos, estilo rancho, dos anos 90, com papel de parede duvidoso e cozinha precisando de reforma completa. Mas era nossa. Os primeiros meses foram um caos adorável. A lava-louças inundou a cozinha. Descobrimos uma família de esquilos no sótão. A pia da cozinha fazia um barulho esquisito toda vez que usávamos. Mas enfrentávamos tudo junto, rindo dos desastres, fazendo listas de reformas, transformando uma casa em nosso lar. Decidimos fazer uma festa de inauguração. Nada muito grande, apenas 20 pessoas. Família próxima, amigos queridos. Compramos comida, bebida, arrumamos a casa o melhor que pudemos. A festa estava animada quando Mônica me puxou de lado, o rosto tenso. Sharon, não surta, mas o Elliot está aqui. O quê? Ele apareceu na porta com uma garrafa de vinho. Disse que um amigo comentou sobre a festa. Ele parece meio abatido. Respirei fundo. Podia causar um escândalo e mandá-lo embora. Podia fingir que não era nada. Decidi que a melhor opção era deixá-lo entrar, mas estabelecer limites claros. Combinei com Ted através de um olhar. Nós dois lidaríamos com isso juntos, como sempre. Elliot entrou. Ele realmente parecia diferente. Mais magro, cabelo precisando cortar, roupas que já viram dias melhores. Ele circulou pela casa, cumprimentou algumas pessoas educadamente, mas eu sentia o olhar dele em mim e em Ted constantemente. A bomba estourou quando um tio meu elogiou a casa e falou como eu parecia feliz e realizada. Bem, Elliot se intrometeu na conversa, voz alta o suficiente para vários ouvirem. Ela não estaria aqui sem mim. O silêncio se espalhou pela sala como ondas. Como assim? Meu tio perguntou, confuso. Eu a preparei. Elliot estava claramente bêbado. Não muito, mas o suficiente para perder o filtro. Quando estávamos juntos, ela era acomodada. Eu a empurrei para ser melhor, para ter ambição. Todas aquelas críticas que ela provavelmente pintou como vilania foram motivação. Ela deveria me agradecer, na verdade. Eu senti Ted tenso ao meu lado, mas ele não se mexeu. Esperou para ver como eu lidaria. Elliot, eu disse calmamente, eu acho melhor você ir. Estou só falando a verdade. Ele deu alguns passos na minha direção. Você sabe que é verdade. Eu te fiz querer mais. Querer ser mais. Não, Ted interveio, a voz calma, mas firme. O crescimento dela não veio de ser diminuída. Veio de se libertar de quem a diminuía. E quem é você para falar sobre nosso relacionamento? Caramba, você vem na minha casa e não sabe quem eu sou? Sou o marido dela, e acho que essa não é hora nem lugar para essa conversa. Sugiro que você aproveite a festa ou se retire. Elliot ignorou Ted completamente e focou em mim. Sharon, você não pensa no que poderia ter sido? Eu te deixei ir. Você não acha que... Você me deixou ir? Eu ri, mas não era risada feliz. Elliot, você me disse que eu não era digna de ser sua esposa. Você não me deixou ir. Eu que saí. Mas você não se pergunta. Não. Minha voz era firme. Eu não penso no que poderia ter sido porque estou grata pelo que é. Eu tenho um marido que me respeita. Uma carreira que amo. Uma casa que é minha. Amigos reais. E acima de tudo, eu tenho meu próprio valor de volta. Você mudou, ele disse, e soou como acusação. Você ficou fria. Eu cresci. A diferença. Mônica já estava ao lado dele, gentil, mas firme. Elliot, vamos. Vou te chamar um táxi. Ele saiu relutante, mas antes de ir, virou para mim uma última vez. Você acha que é melhor que eu agora? Não, respondi honestamente.
Eu só sei que sou melhor do que era quando estava com você. Após ele sair, a festa continuou, mas o clima tinha mudado um pouco. As pessoas estavam solidárias, mas também curiosas. Eu não queria que aquilo definisse a noite. Ted subiu numa cadeira e bateu numa taça para chamar atenção. Pessoal, desculpem o drama inesperado. Mas já que estamos todos aqui, queria só dizer que essa casa representa mais que apenas um imóvel. Representa recomeço. Representa construir algo real, com base sólida. Sharon e eu estamos muito felizes que vocês estão aqui para celebrar com a gente. As pessoas aplaudiram, a conversa voltou a fluir, e eu olhei para Ted com tanto amor que quase doeu. Depois, quando todos tinham ido embora e estávamos limpando, ele me abraçou por trás enquanto eu lavava louças. Você está bem? Estou. Na verdade, acho que precisava daquilo. Precisava olhar para ele e perceber que não sinto nada além de pena. Pena? Ele está preso no passado, preso em ressentimento, e eu estou aqui, vivendo. Ted beijou meu ombro. Está mesmo, e eu tenho muita sorte. Somos sortudos, corrigi. 2 meses depois, recebi a notícia mais surpreendente através da rede de fofoca que nunca morre. A família de Elliot tinha perdido a casa. Aparentemente, depois de herdar aquela mansão no bairro nobre, eles acharam que o dinheiro era infinito. Viveram acima das posses, acumularam dívidas tentando manter o status e, eventualmente, não conseguiram pagar. O banco tomou a casa. A mãe dele, aquela que se achava da realeza, voltou a trabalhar, como caixa, no mesmo supermercado de antes. Algumas pessoas diziam que ela tinha até tentado conseguir emprego em outros lugares, mas a idade e o longo tempo fora do mercado trabalharam contra ela. Eu a vi algumas semanas depois, por acaso, quando parei para comprar algo. Ela estava no caixa, uniformizada, passando produtos. Ela me viu antes de eu vê-la. Eu estava vestida para o trabalho, um terno novo, bolsa de couro, confiante. Ted estava comigo, rindo de algo que eu tinha falado. Estávamos claramente felizes, claramente bem. O olhar que ela me deu foi inconfundível. Era inveja pura, misturada com arrependimento, misturada com a amarga realização de que a simples Sharon, que não era digna de sua família, estava prosperando enquanto eles tinham perdido tudo. Eu poderia ter sido mesquinha, poderia ter esfregado na cara, mas simplesmente acenei educadamente e segui em frente. No carro, Ted perguntou: quem era aquela senhora? Era a mãe do Elliot. Você está bem? Estou mais que bem. Peguei a mão dele. Sabe o que é engraçado? Anos atrás eu teria dado tudo para ter a aprovação dela, para ser aceita naquela família. Agora, eu olho para o que eles tinham e o que perderam, e só sinto pena. Pena? Talvez um pouco de alívio também. Alívio por não fazer parte daquilo, por ter escapado. Você não escapou, amor. Você se libertou. Há diferença. Ele estava certo. Eu não tinha fugido. Eu tinha conscientemente, corajosamente, escolhido meu próprio valor acima da validação deles. Naquela noite, em nossa casa com papel de parede horrível e cozinha precisando reforma, deitada ao lado do homem que me amava de verdade, eu percebi algo fundamental. A vingança não veio de eu fazer algo contra Elliot ou sua família. A vingança veio de eu viver bem, de eu ser feliz, de eu prosperar. Eles tinham perdido tudo tentando parecer algo que não eram. Eu tinha ganhado tudo ao aceitar exatamente quem eu era. E no fim, essa foi a maior vitória possível. Às vezes ainda penso em como teria sido minha vida se eu tivesse casado com Elliot. Se eu tivesse continuado me moldando, me diminuindo, tentando ser digna. Mas esses pensamentos não vêm com arrependimento ou saudade. Vem com gratidão. Gratidão por ter tido coragem de sair. Gratidão por ter me dado tempo para curar. Gratidão por ter encontrado alguém que me ama não apesar das minhas imperfeições, mas incluindo elas. A história não terminou com um grande confronto ou vingança elaborada. Terminou com algo muito melhor. Comigo vivendo minha melhor vida enquanto aqueles que tentaram me diminuir enfrentavam as consequências de seus próprios erros. E sabe de uma coisa? Essa é a melhor vingança possível. E é assim que essa história termina. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Se você gostou, deixa seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer
e alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas histórias. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Até a próxima história. Um beijo no coração de vocês.